Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Vamos lá então para a Palavra de Deus. O texto que nós vamos ser ministrados hoje através do Espírito Santo de Deus fica em Isaías, capítulo 49. Isaías 49, nós vamos ler duas partes de versículos ali. Vamos primeiro no versículo 8, depois vamos um pouco mais na frente no versículo 14 e 16. Mas vamos lá primeiramente em Isaías 49, 8. Prometo tentar ser breve hoje, tá, irmãos? Começar a fazer os nossos cultos de quarta-feira assim um pouco mais enxuto, mas sempre dando a permissão, né, para o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque o culto é dele, a mensagem é dele. Mas o que for possível, nós vamos estar terminando um pouco mais cedo, porque a gente sabe que dia de semana é mais cansativo para todos nós e basta uma palavra do Senhor para mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei por meio de vocês, farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Amém? Se a gente já puder acompanhar lá no capítulo 14 e 16, a gente já leu os dois textos aqui. Isaías 49, 14 e 16. A palavra diz assim: mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Aí o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos e nunca esqueço as suas muralhas. Amém? Senhor, te agradecemos por mais essa noite onde nós nos encontramos na tua presença, Senhor, porque cremos que o teu Espírito Santo está nesse lugar. Que nesse momento a tua palavra comece a ser ministrada aos nossos corações conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. Que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente do que entramos, porque cremos no poder da tua palavra e da tua vontade que prevalece sempre sobre as nossas vidas. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, quem estava aqui semana passada, na quarta-feira passada? Semana passada eu trouxe uma palavra sobre Jó, sobre as dificuldades que Jó passou. E eu citei um ponto no texto sobre um possível abandono da mulher de Jó. E teve alguns irmãos até que conversaram comigo depois, falando que esse é um detalhe que nem a teologia explica, né? Se na hora que ele foi restituído, a família de Jó era a mesma esposa, se não era, enfim. Mas no contexto da minha pregação, naquele momento, sobre o abandono da mulher de Jó, não tinha nada a ver com o afastamento dela do marido, mas em sim de estar junto no propósito. Porque pelo momento, por mais que a palavra não entre em detalhes, mas por um momento, ela deixou de crer em Deus e começou a falar para Jó para também se afastar de Deus, porque tinha largado ele de mão, era o que ela acreditava estar acontecendo. E aí na semana passada eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Sobre abandono. E aí essa noite eu quero conversar com você sobre isso, sobre abandono. Os momentos de abandono que passamos, as situações de abandono que temos que enfrentar. E as coisas que a palavra do Senhor vem ministrando no meu coração é sobre... O primeiro entendimento que temos que ter para enfrentar o abandono é começarmos a lembrar e meditar na palavra para que não saia do nosso coração as promessas do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor promete, no texto fala que pode uma mãe esquecer um filho, mesmo que isso aconteça, Ele nunca esquecerá de nós.
O Senhor sempre se coloca numa posição de pai, com amor paterno, mas nesse momento de texto ele começa a fazer que a gente reflita também como um amor materno, porque hoje na nossa vida a gente compara muito isso, né? Nossos filhos sempre são apegados mais à mãe, a gente sempre vê que o amor de mãe é um amor totalmente diferente de amor de pai. Quem é mãe aqui sabe que é capaz de entregar a sua própria vida para defender um filho. E o Senhor usou essa comparação para mostrar para nós que o amor dele é totalmente completo sobre nós. Não existe nenhum sentimento que se compare ou chegue perto daquilo que é derramado sobre nós, que é chamado graça, que foi gerado no coração de Deus através do amor e cuidado que Ele tem por nós. Porque Ele foi capaz de entregar por nós o Filho, o seu único Filho, para que morresse e pagasse a dívida que nem era dele, mas por amor que Ele tinha por nós, pelo cuidado, Ele fez com que a promessa que até então era só para o povo de Israel, também ser entregue para nós através do amor que o Senhor tem por nós, através do cuidado que Ele tem por nós. Quando entendemos esse tipo de coisa, começamos a caminhar um pouco mais firmes na promessa do Senhor. O que nos faz nos afastar do Senhor muitas vezes? Nós duvidamos da presença do Senhor sobre a nossa vida, isso diariamente. Muitas vezes começamos a duvidar que o Senhor está conosco, porque o nosso termômetro é um termômetro totalmente errado, é um termômetro que a vida fez com que nós começamos a acreditar que é o jeito certo de medir o amor de Deus sobre nós. O nosso termômetro da presença do Senhor sobre nós é a resposta dEle. E a resposta do Senhor nunca vem no momento que pedimos. O tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso. Nós vivemos sobre 3 esferas de tempo: passado, presente e futuro. E aí muitas vezes começamos a passar por aflições e torcemos para que aquilo fique logo para o passado, porque a gente não aguenta mais, não consegue mais, e parece que o Senhor não está conosco, porque Ele não responde, e aí já começamos a duvidar da presença do Senhor, e aí eu sempre brinco, né, porque aí a gente começa a achar que o Senhor nesse momento está cuidando das crianças da África, o pessoal que está passando mais necessidade. Eu, particularmente, no meu início de conversão, nunca deixei de acreditar no Senhor, mas sempre achava que o Senhor tinha coisa mais útil para fazer do que para cuidar de mim. E aí a gente começa a usar termômetros errados para medir a presença do Senhor em nós. E aí já começa a gerar em nós um sentimento enganoso de abandono, como se o Senhor tivesse nos abandonado. Porque precisamos de respostas imediatas, e as respostas do Senhor não vêm na hora. Mas nós cremos e temos que lembrar que a palavra diz, olha só lá o que diz Salmo 90. Salmo 90 diz assim: ó, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Para o Senhor não existe passado, presente e futuro, para o Senhor é a eternidade. Por isso o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é capaz de lá do passado tirar algo que você achava que estava perdido, que você achava que era algo que já não ia gerar mais nada de produtivo na tua vida, e o Senhor olha para trás, onde você acha que é passado, e Ele tira de lá algo que você deixou lá, mas era teu, e Ele traz de volta, porque Ele é o Senhor da eternidade. Ele é capaz de mexer em todo o tempo, a teu favor. O Senhor é capaz de ouvir as tuas súplicas no dia e mudar a situação do teu dia, porque Ele é o detentor de todo o poder, Ele pode mudar toda a situação. O Senhor é o Senhor e o Deus poderoso que é capaz de começar a preparar para você um futuro brilhante através de algo que você faz hoje, vivendo em obediência e crendo que o poder dele se manifesta através de você em todo o tempo, independente da resposta ou não. E aí você começa a entender que o Senhor nunca te abandona, porque é o Senhor da eternidade. Ele não tem tempo, onde você tem que olhar para trás para tentar enxergar um passado que você já não consegue ver mais a olho nus. Todo esse tempo está na mão do Senhor, e Ele pode mover a teu favor, mas Ele precisa ver em você um coração que crê nele todo o tempo. Independente de você receber a resposta do Senhor ou não, você tem que ter a certeza no coração que a resposta não pode ter vindo, mas o céu já trabalha a teu favor. Não existe um Deus que pensa em você às vezes, não existe um Deus que às vezes cuida de você dia sim, dia não. O Senhor cuida de nós 24 horas por dia.
Os olhos do Senhor estão plantados sobre nós todo o tempo. Onde você pensa que você está escondidinho, fazendo algo que não deveria, mas pensando, é o pegadinho de gaveta, né? Vou deixar esse pecadinho na gaveta. Não, o Senhor está ali, te constrangendo para que você mude, para você abandonar aquele tipo de coisa. Aí sim, abandonar o que não vem do Senhor. E aí sim, o abandono verdadeiro de coisas que o mundo colocou em você, e você literalmente tem que abandonar. Abandonar crendo que o Deus Todo-Poderoso está na tua vida e Ele nunca te abandona. Mas isso a gente tem que entender, que a palavra do Senhor é poderosa para mudar a nossa vida, e temos que conhecer a palavra, temos que conhecer o Senhor que nós servimos, temos que ter comunhão, temos que ouvir a voz, temos que falar com Ele, como estamos falando aqui essa noite, sem segredos, sem orações preparadas, sem receita de oração, é uma conversa, é uma entrega, e aí você sente a presença do Senhor, aí você sente um calor inexplicável, que é o calor do Espírito Santo de Deus trabalhando dentro de você. A resposta ainda não veio, mas o mover no céu já está acontecendo a teu favor. O Senhor é capaz de fazer todas as coisas. E quando nós entendemos a nossa real preocupação, que é estar sempre vivendo conforme a palavra de Deus e nos enchendo dela, porque é através dela que conseguimos ultrapassar qualquer tipo de barreira que vamos enfrentar na nossa vida, nós somos capazes de enfrentar qualquer tipo de abandono. Eu trouxe aqui algumas situações de abandonos que nós temos que cuidar, porque muitas vezes vamos passar por elas, mas quando entendemos a importância do Senhor na nossa vida, tudo isso é ultrapassado, tudo isso é vencido, porque diz a palavra que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O pior de todos os abandonos é o abandono a Deus. O pior. A chave de todo o mal para a nossa vida é quando abandonamos Deus. E qual é o que nos faz abandonar Deus na nossa caminhada? Lembre, irmãos, eu sempre lembro para vocês quando eu estou pregando. Quando a gente prega aqui, quando o pastor está trazendo a palavra, vocês sabem que quando eu prego eu sou bem sincero com vocês, né? Quem apanha primeiro é a gente. Então eu estou pregando aqui para todos nós. O Senhor já ministrou no meu coração tudo que eu precisava de abandono hoje quando eu estava estudando a palavra. Só estou replicando para vocês, amém? Quantas vezes nós abandonamos ao Senhor porque nós esquecemos que a palavra fuso horário já vem lá do céu já. O Senhor trabalha num horário totalmente diferente do nosso. Quando você pensa que o Senhor está atrasado, Ele já está na frente resolvendo o teu problema. Quando você pensa que o Senhor não te ouviu e tu sai de casa desanimado, já rejeitando o Senhor já preparou a situação para você lá no teu trabalho. Quando você pensa que alguém da tua família, portanto que você ora e não se convence, e não vem na igreja, quando você menos espera e talvez abandonou todo o projeto de orar por alguém, quando você vê o Senhor que até então você tinha abandonado, não te abandonou e já moveu toda a situação para aquela pessoa que você orava se converter ao Senhor. Mas nós abandonamos o Senhor porque não sabemos ainda lidar com o tempo. Hoje a vida nos cobra agilidade. Temos que ser ágil, proatividade, né? Eu que vim da vida secular até então, trabalhei sempre com equipe, com gestão, a palavra-chave era sempre essa, toda reunião de equipe era, temos que ser proativo, proatividade, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ser rápido. E cobramos isso do Senhor, mas o tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso. Mas o que nos traz calma para aceitar e conseguir conviver com as coisas que vamos passar sem medo que vão dar errado? É a palavra do Senhor que nos dá calma, nos dá discernimento e nos dá a certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas, mas está dando tudo errado. Mas o Senhor tem o propósito para todas as coisas. Quem conhece a história de José, por José estava dando tudo errado também. Foi abandonado pela família, foi vendido pelos irmãos, todo lugar que ele passava acontecia alguma coisa que ele sempre se dava mal. Mas ele nunca abandonou Deus. Esse é a chave para todas as coisas. Ele podia ter tido qualquer motivo para se entregar, mas ele continuou firme. E todo lugar que passava dizia a palavra que as pessoas davam algo especial para o José cuidar, porque viam nele um amor, um mover do Espírito Santo. E é essa a nossa preocupação, passamos por qualquer tipo de coisa, mas se não abandonarmos o Senhor vai fazer acontecer na nossa vida. E muitas vezes o tempo do Senhor em agir em nós demora mais do que esperávamos, muitas vezes é porque o Senhor muda o plano por nós mesmos, porque no meio do caminho a gente começa a se desvirtuar do propósito.
Começamos a murmurar, ficamos parados como crianças mimadas, chorando, reclamando que queremos o brinquedo na hora. E o Senhor lá na frente, esperando para te entregar uma caixa de coisas, de bênçãos para a tua vida. E você parou para chorar porque é algo que não deu certo hoje. Sem saber que o que não deu certo hoje é porque já era um livramento do Senhor, que se não deu certo, não era para você. Nós temos que caminhar firmes na palavra, porque até quando não dá certo, mas se nós estamos firmes na palavra, isso não vai te entristecer o coração, porque você sabe que se não deu certo, não era para ser, porque o Senhor tem sempre algo melhor para nos dar, infinitamente mais do que aquilo que a gente planeja. E muitas vezes não acontece por quê? Porque abandonamos o Senhor, porque não são respondidas as nossas questões no momento que a gente quer. E o Senhor não está aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Sabe quando é que a tua vontade vai ficar parecida com a do Senhor? Nunca. Porque santo é Ele. Ele é o Deus. Ele sabe, Ele é o nosso GPS, Ele sabe a tua melhor rota. Nós temar com o Senhor é igual o homem quando sai de casa com a mulher. Hoje em dia a gente tem o GPS para a gente não brigar mais. Antigamente a gente saía de casa, o marido queria virar para a esquerda, a esposa dizia, não, pega para a direita. Não, deixa comigo que eu sei para onde é que eu estou indo. Eu sei que quando eu saí com a minha esposa, a minha esposa sempre teve facilidade muito de falar com ela. Hoje eu sou mais extrovertido, mas antigamente eu tenho uma vergonha de falar com os outros, que era uma coisa, até para pedir informação. E ela dizia, vamos parar aqui, amor, perguntar para esse homem. Aí eu fazia de conta que eu não via. Não, deixa comigo. Quando tu via, tinha gastado a metade do tanque e estava totalmente fora da rota, porque queremos sempre ter controle da direção da nossa vida. E o Senhor já tem um plano específico, Ele já tem a rota para você, Ele já tem tudo onde você deve ou não parar, onde você vai reabastecer o teu combustível, que é o Espírito Santo de Deus derramando para você um discernimento, um maná daquele dia, para que tu continue caminhando sem desistir. E muitas vezes a gente anda com o Senhor no combustível na reserva, mas sabe o que é engraçado? O Senhor pode estar na reserva, mas a reserva nunca acaba. Às vezes o Senhor te deixa trabalhar ali no limite, para testar a tua obediência, que muitas vezes se o Senhor encher o nosso tanque, a gente fica parado, tranquilo, não vou nem me estressar que o tanque está cheio. E aí o Senhor às vezes seca nossas reservas, para a gente literalmente viver sabendo que dependemos dEle todo o tempo. Mas sabe como é que isso acontece? Quando a gente não abandona o Senhor. Porque quando a gente começa a abandonar o Senhor, quando deixamos Ele de lado, as coisas começam a se atravessar. E aí começamos a nos entristecer. E aí não buscamos resposta na palavra, aí começamos a abandonar e abandonar e abandonar cada vez mais. E sabe o que eu acho pior do abandono do Senhor? Quando abandonamos Deus? Porque não é um simples abandono. Para mim é o pior abandono, porque é um abandono que caracteriza uma real rejeição. Porque quando você abandona alguém, você simplesmente para de andar com ela. Nós vamos até falar mais na frente sobre isso. Quando alguém te abandona, a pessoa te deixa para trás, não quer saber de você. Mas com o Senhor é diferente, porque o Senhor nunca deixa de andar contigo. Porque o Espírito de Deus está dentro de você, Ele nunca te deixa. O Senhor está do lado de você todo o tempo, com você todo o tempo. E quando você abandona a vontade de Deus sobre a tua vida, é uma real rejeição, porque você anda com alguém todo o tempo, querendo te encher de amor, fazendo você viver grandes promessas, e Ele está do teu lado todo o tempo sendo rejeitado, porque Ele continua falando a você. Ele continua batendo na porta, Ele continua querendo chamar a tua atenção, e você continua rejeitando o Senhor. E aí quanto mais você rejeita, mais as coisas vão dando errado, e aí a gente começa a questionar o Senhor. Por que, Senhor? Por que isso? Por que isso acontece? Por que as coisas na minha vida não desenrolam? Por que as portas não se abrem? Por que as minhas orações não são atendidas? Mas o Senhor olha para você, alguém que só tem boca para falar, mas nunca usa os ouvidos para ouvir. E o Senhor está dizendo, ei, para de falar, deixa eu falar com você, deixa eu dizer para você que você está indo para o lugar errado, para de fazer as coisas conforme a tua vontade, você passou do ponto, a tua bênção estava ali atrás, agora eu tenho que mudar todo o projeto da tua vida para você receber ela lá na frente, ela é tua, mas você está fazendo eu mudar ela de posição, porque você não para me ouvir, para dizer, ei, é aqui o momento que você vai viver grandes coisas. Mas nós começamos a parar de viver com o Senhor e começamos a abandonar Ele. E aí essas coisas começam a nos contaminar de um jeito que a gente começa a parar de querer ter comunhão com o Senhor e querer ouvir a palavra e ler a palavra, e aí vamos cada vez mais nos afundando. E esse é um princípio para que a gente viva uma vida literalmente em declínio, porque essa é a chave
para todos os outros abandonos ter uma força gigantesca para nos derrubar durante a nossa vida. Porque depois nós temos o abandono de nós mesmos, o abandono que temos a outras pessoas, o abandono que as pessoas nos fazem viver, mas todos esses abandonos que vamos falar agora na sequência, são fáceis de a gente ultrapassar, de a gente vencer, quando estamos vivendo com o Senhor. Mas quando você abandona o Senhor, você perde totalmente o discernimento, a inteligência e a perspicácia de começar a sair das armadilhas que o mundo começa a te colocar. Porque quando você está com o Senhor, você pode ser abandonado, você pode ser desiludido, você pode ser encharcado, aquilo te chateia, nos magoa, mas não nos paralisa, porque a gente sabe que o nosso combustível é Cristo Jesus. E aí quem perde é quem nos abandonou, quem perde é quem deixou de andar conosco, quem perde é quem deixou de estar perto, porque a presença do Senhor continua comigo, porque eu continuo avançando, porque há um brilho em mim, há algo em mim diferente que ninguém mais tem. É o brilho do Espírito Santo de Deus. Onde você passa, meu irmão, você emana uma luz, um mel, um cheiro de algo doce que as pessoas ainda começam a achar que é o teu perfume. Pastor Eli acha que anda por aí fazendo graça porque ele que é bonito, ele é cheiroso, mas ele é porque ele é cheio do Senhor. Onde você passa, as pessoas veem em você um sorriso diferente, uma alegria que não tem explicação, porque talvez conheçam a tua história, sabem as necessidades e dificuldades que você passa, e não entendem de onde é que vem tanta alegria. Mas a gente sabe de onde vem. É a nossa comunhão com o Senhor. É porque nada que passamos ou nada que enfrentamos faz com que nós abandonamos o Senhor. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é o que nos dá sustentação para enfrentar toda e qualquer coisa. Diz a palavra que vamos passar por aflições, mas Ele também diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele venceu para que a gente não tivesse aflição? Não, Ele só venceu como homem para dizer: ei, é possível. E tudo aquilo que você passar, você já não passa mais sozinho. Existe um exército de Deus sendo levantado todo dia. Quando você levanta de casa, você está despertando, mas o exército de Deus já estava sobre a tua casa a noite toda, zelando por você, preparado para sair com você de manhã cedo, para guerrear uma luta que você acha que ainda existe uma possibilidade de derrota ou não, mas em Cristo Jesus a vitória já é nossa, porque o Senhor não dorme. Mas isso tudo depende de andarmos com o Senhor e não vivermos em abandono, abandonando a nossa promessa. E a nossa promessa está em Cristo, na presença de Deus sobre a nossa vida, não renegando a presença do Espírito Santo que foi deixado em nós como Espírito Consolador, aquele Espírito que diz para você onde deve ou não ir, o que fazer ou não fazer. Isso se chama comunhão, e a comunhão é algo totalmente diferente de abandono. Então deixe qualquer coisa para trás, mas não deixe a presença de Deus sobre a tua vida. Não se afaste dessa presença, deixe Ele entrar em você, deixe Ele mexer nas tuas estruturas. E às vezes de mexer nas nossas estruturas dói um pouco, às vezes assusta, pelo aquele fato que eu falei, que a gente está sempre querendo estar na direção, a gente quer sempre estar no controle. Mas aí quando você entende que o Senhor tem a melhor vontade sobre a tua vida, você relaxa, você tira a mão da direção e vai embora, sabendo que o Senhor que está guiando a tua vida e não tem como dar errado. E aí nessa nossa trajetória vai furar um pneu, vai dar um probleminha no motor, vai dar umas avariazinhas, mas o teu carro nunca vai parar por um bom tempo, porque daqui a pouco o Senhor vem com uma nova direção, uma nova trajetória, e muitas vezes a parada que o Senhor permite que nós façamos, muitas vezes não é nem para nos entristecer, é porque ali Ele precisava que você parasse para perceber alguém que precisava receber uma palavra que ia mudar a vida dela, e o Senhor vai entregar através da sua boca, através do seu coração, através da tua comunhão com Ele. E aí quando pedimos para o Senhor: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, eu quero ser usado por você, mas o nosso ser usado por o Senhor é sempre avançando, 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 e muitas vezes o Senhor diz assim: ei, para, fica aqui, porque é aqui que eu vou te usar. Mas Senhor, mas aqui é uma situação que eu nunca queria passar, nesse lugar eu nunca queria estar, mas é lá onde você não queria estar que o Senhor vai te usar, e o poder dele vai se manifestar, e as vidas daquelas pessoas vão mudar através de você. Não porque o poder é seu, não porque o poder é meu e nem nosso, mas é porque existe um poder declarado sobre a nossa vida, quando Cristo disse ao partir que vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz, porque eu deixo para vocês o meu poder. O poder se chama Jesus Cristo, e a gente só consegue através da comunhão. Então não abandone o Senhor.
O outro abandono que muitas vezes enfrentamos é o próprio abandono. Quantas vezes nós nos abandonamos? Quantas vezes começamos a desacreditar? Começamos a acreditar que nós somos capazes de fazer todas as coisas, que os projetos para a nossa vida dependem somente da minha vontade, da minha inteligência, dos meus desejos, dos objetivos que eu quero alcançar, e muitas vezes os objetivos que geram na minha mente não tem nada a ver com aquilo que o Senhor tem para mim, e aí eu me desmotivo, e aí começo a achar que eu não consigo nada, que eu não sou capaz de nada, e começamos já a desistir de nós mesmos. Eu já há muito tempo desisti de mim há um tempo atrás. Quem conhece a minha história, há muitos anos atrás, eu passei 1 ano em casa, em depressão, sem sair de casa. Ganhei muito peso. A minha esposa, ainda grávida do meu filho, do Enzo, ia para trabalhar todo dia no centro, voltava, e chegava em casa, via o marido jogado no sofá, deprimido, que não queria ir nem na rua, nem atender alguém na porta. Às vezes, as pessoas tocavam a campainha do prédio para fazer a visita para mim, eu não atendia, fazia de conta que não tinha ninguém em casa, porque eu não tinha coragem de atender as pessoas, porque literalmente eu tinha desistido de mim. Não, acabou, ponto final, a minha vida não tem mais sentido. E aí começamos a nos abandonar. Mas o Senhor trouxe sobre nós uma alegria, uma paz que excede todo entendimento, e nós somos instrumento do Senhor. Ele te trouxe nessa vida com um propósito, o propósito de servir ao reino. E quando você começa a entender a tua importância no Senhor, você não paralisa mais. Você não tem tempo de ter depressão, você não tem tempo de ter tristeza, e não que isso não aconteça. Tem muitas pessoas que sofrem de depressão, tem muitas pessoas que sofrem com isso, mas nós cremos também na medicina, que também é abençoada pelo Senhor, com bons profissionais que ajudam. Então não é vergonha procurar ajuda. O que é vergonhoso para nós é sabermos que um Deus move todas as coisas, move as situações, gera grandes profissionais, pessoas que possam nos ajudar, e muitas vezes manda até ao nosso encontro, mas nós já rejeitamos porque acreditamos que o ponto final chegou, não dá mais jeito. Começamos a nos afundar numa situação onde, quando nós vimos, eu olhava para um lado e para o outro, não tinha mais saída. Eu saí num dia que eu ouvi uma música no carro, e naquela música eu me remetia ao céu, e quando eu olhei para o céu, que às vezes o Senhor permite que a gente chegue num poço, porque é só no poço que a gente entende que não tem outro lugar que a gente possa olhar, senão para cima, porque é lá que é a saída. E aí o Senhor me tirou daquele lugar. Mas Ele não tira só eu, meu irmão, Ele tira qualquer um de nós. Quando a gente para de se lamentar pelas coisas que estão acontecendo e começa a agradecer o Senhor, porque a palavra diz, em tudo dei graça, tropecei e caí, glória a Deus, Senhor, ainda estou vivo, porque a tua mão está sobre mim. Enquanto o teu coração bate, ainda existe utilidade sua nas mãos do Senhor, porque quando a vida acabar, quando o coração parar de bater, nós vamos para a glória, e lá será o nosso descanso. Enquanto isso, aqui vai ter guerra, vai ter luta, porque é através da nossa dificuldade, de tudo aquilo que nós batalhamos em nome do Senhor, que o poder dele se manifesta, e as pessoas veem em nós um Deus que é capaz de mudar toda a história. Mas isso só acontece se você não abandona o Senhor, se você começa a se encher dele, e aí você começa a entender a sua história e para de abandonar a você mesmo. Muitas vezes geramos uma inveja no projeto da vida de outro, começamos a invejar a história de outro, o que o outro tem, o que o outro faz, onde o outro está chegando, mas começamos a nos perder, porque o Senhor quer que olhe para nós, aquilo que Ele tem preparado para nós. Talvez o que o Senhor tem para você não é tão grandioso igual o outro tem, mas a grandiosidade do poder de Deus não está nas coisas, já está num coração servo que diz, Senhor, eis-me aqui. Você é capaz de fazer grandes coisas sem nada no bolso, sem nada na mão, porque o poder de Deus está na palavra. Quando você lança a palavra, ela muda a vida das pessoas. Os recursos vão vir, vêm, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas Ele precisa saber que você entendeu que o teu maior recurso, a tua maior riqueza é a palavra de Deus que é lançada sobre o teu coração todo dia através do Espírito Santo de Deus. E não precisa saber a Bíblia de cor, meu filho. Eu sempre digo, talvez a gente morra e não saiba a Bíblia inteira de cor. Talvez você saiba um versículo, talvez você saiba uma palavra, mas para o Senhor basta uma palavra lançada com o teu coração de servo para mudar a história de uma pessoa. Mas isso só acontece quando você para de viver e dá ênfase ao abandono, para de gerar abandono. Coisas boas temos que se agarrar, viver as promessas do Senhor, deixa para abandonar aquilo que o mundo tem colocado sobre a tua vida.
as coisas que o mundo tem dito que tu deve ou não fazer. Comece a ser ministrado pela palavra de Deus. E não precisa, irmãos, muito estudo. Precisa de uma boa atenção, porque o Senhor tem ministrado sobre você todos os dias. Ah, pastor, mas eu não escuto isso aí, não vejo isso aí comigo não acontece. Talvez para eu esteja falando com um povo que já tem um discernimento espiritual bem diferente do meu, de quando eu estava aí ouvindo a palavra alguns anos atrás. Mas quando os pastores falavam isso, eu ficava pensando, cara, o pastor fala essas coisas, mas para mim é tudo ensaiado, porque eu nunca vivi isso aí. Porque quando a gente não tem discernimento do que é o Senhor, ou onde o Senhor fala e nos ajuda nas situações, a gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça. Às vezes vem uma situação de, vem para cá, faz isso, diz isso, não faz isso, não continua, aí a gente acha, é um desejo do meu coração, tolo, mas aí quando tu começa a se conectar com o Senhor, tu começa a reconhecer a voz, aí tu vê, não é coisa da minha cabeça, é o Espírito Santo de Deus me dizendo, ei, não faz isso. Ei, não fica parado aí, vai lá na casa do irmãozinho, vai lá na casa daquela pessoa que faz tempo que tu não vê, porque lá eu vou entregar uma palavra através da tua vida, aí tu começa a dizer, não é coisa da minha cabeça, o Senhor está me trazendo a lembrança de alguém que precisa ser motivado essa manhã, e eu vou lá entregar a palavra, aí tu vai lá e muda a vida da pessoa. É nisso que o Senhor nos pede para servir todo o tempo, não preocupado mais com os meus problemas, que os teus problemas o Senhor cuida. Quando você começa a ficar ativado, servindo ao Senhor, você serve sem preocupação que as tuas coisas o Senhor está resolvendo. E aí nada é mais prazeroso de você chegar em casa obedecendo ao Senhor, depois de entregar uma palavra para alguém, que você viu um sorriso num rosto que fazia tempo que não sorria, tu vê uma esperança num olhar que faz tempo que não tinha mais, e aí você vem para casa e deita tranquilo sabendo, Senhor, como tu és bom, como foi bom, é melhor do que receber qualquer tipo de riqueza, é ver a vida de alguém sendo transformada. E essa transformação depende de você fazer a sua parte, abrir a boca e falar do Evangelho para as pessoas que até conhecem, mas por algum momento abandonaram. Porque o mundo está aí já, diz a palavra que o mundo jaz do maligno, o maligno está todo o tempo usando ferramentas cada dia mais poderosas, internet, Facebook, Instagram, e não estou falando dessas plataformas como uma ferramenta do mal, mas toda a ferramenta tem boas utilidades, mas dependendo na mão de quem cai, é usada para coisas que não deveriam ser usadas. Então, tira a nossa atenção. Nós começamos a acompanhar coisas que não deveríamos. Quando você puxa o teu Instagram, faz um filtro em quem você segue. Começa a observar se aquilo para onde a pessoa está indo é um lugar para onde você gostaria de ir. Quando você fizer essa análise, eu garanto para você que você vai parar de seguir muita gente. Porque a nossa influência sempre está no que o mundo nos mostra. Mas o nosso maior influenciador, onde nós devemos nos inspirar para nunca errar, se chama Jesus Cristo. Diz Paulo, sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. Eu já falei na quarta-feira passada, Paulo já não está mais aqui, mas existe João, Maria, José, Priscila, Maurício, existem vários Paulos aqui, com nomes diferentes. As pessoas vão seguir você porque sabem que você está seguindo Cristo. Mas isso depende de decisões que você tem que tomar, de não começar a abandonar realmente coisas que o mundo coloca na sua vida. Mas o Senhor é algo que a gente tem que guardar no coração. É quando Ele bate a porta, você abre, e quando Ele entra, você fecha a porta e deixa Ele lá, ministrando em você, limpando, tirando tudo aquilo que não vem de Deus, e aí você começa a viver uma nova vida. E aí você começa a restaurar a sua vida. E aí você começa a ver que o maior valor que o Senhor te entregou foi a tua vida, e aí você começa a restaurar e começa a dizer, Senhor, por que eu me abandonei? E aí o Senhor restaura, e aí restaura o teu amor, o teu cuidado por você mesmo, porque não tem como você cuidar de alguém se você não cuida de você. Não tem como você pregar o Evangelho mostrando na pessoa um rosto de derrota. Quem é das antigas aqui sabe, aquele desenho do Hard, né, que vivia, vida, azar. E aí tu chega com esse desânimo, vida, azar, e fala, irmão, tua situação, aí o irmão conta a situação triste, esperando que vai vir de você uma palavra poderosa para mudar, e aí você diz, irmão, a vida está difícil mesmo, mas é assim, amanhã a gente tenta de novo. Não, você diz assim, irmão, tudo que você está passando está nas mãos do Senhor, ore ao Senhor que Ele vai mudar a tua situação, creia que o Senhor está cuidando de você, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, nós já estamos numa briga que nós já vencemos, estamos aqui só para cumprir tabela, porque a vitória já é nossa. E aí a pessoa começa a ver em você uma certeza que até então ela nunca tinha ouvido, você prega com vontade, irmão, eu também estou passando por isso, mas isso não tem me derrotado, porque eu não vivo pela situação, eu vivo pelo aquele que cuida da minha vida, e Ele se chama Jesus Cristo. E aí as pessoas começam a sentir um arrepio que até então não sentiam,
E aí elas começam a entender: o poder não é você, é aquele que se manifesta através de você. Aí você começa a dizer: ei, eu dependo desse Deus. Se agarre nele, porque eu não caí e você também não vai cair. E aí você começa a proclamar o evangelho, e você para de abandonar você começa a viver a verdadeira vontade de Deus para a tua vida. Começamos muitas vezes a abandonar pessoas. E por que abandonamos pessoas? O grande motivo para abandonarmos pessoas durante a nossa vida é a falta de reconhecimento. Porque esperamos reconhecimentos de pessoas por aquilo que fizemos. Eu faço bem para alguém, mas a pessoa não me retribui, nem me agradece. E aí tu ora uma vez, ora duas, aí tu vai na pessoa que portanto tem orado, tem jejuado, tem pagado um preço, e geralmente é a pessoa que mais te maltrata, porque o inimigo quer fazer exatamente isso, que tu paralise. E aí tu para, porque tu está esperando reconhecimento. Ai, amigo, obrigado por estar orando por mim, obrigado por você pagar o preço, obrigado por você fazer aquilo que eu tenho preguiça. E aí você quer? Estou eu perdendo tempo para orar isso aí? Quer nada com nada? Não quero mais. E aí eu pergunto para você, se o Senhor usasse o mesmo critério com nós, onde nós estaríamos? Porque todo dia o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, e mesmo assim a gente tem rejeitado Ele muito tempo. E Ele não desistiu de você. E Ele espera, no mínimo, que nós começamos a fazer pelas pessoas o que Ele faz por nós. Não desista, mas faça pelo Senhor, por aquilo que Ele já fez pela tua vida, não pelo aquilo que alguém pode te dar. Talvez a pessoa por quem tu tem tanto buscado, tanto orado, tanto jejuado, tanto pagando preço, nunca vai te dar um reconhecimento. E talvez a mudança da vida dela você nunca vai acompanhar, porque talvez mude de cidade, tenha uma outra vida, vai para outra direção. Mas em oração você está ligado, está orando por ela, e a vida dela vai mudar, e talvez você nunca saiba, mas você não precisa daquele reconhecimento para continuar fazendo, porque o teu reconhecimento quem dá é o Senhor. E aí Ele te dá uma alegria, vai te dando satisfação, e daqui a pouco quando tu vê, para você era uma dificuldade orar por uma pessoa, daqui a pouco tu para orar, tu já tem uma lista gigante, que tu tem que começar a fazer etapa, vou orar por 15 de manhã, 15 à noite, 15 à tarde, porque o Senhor começa a jogar em você, porque Ele vê em você um coração que clama de verdade. Sabe o que é orar por alguém? Orar com empatia, sabendo, eu vou orar porque é como se o problema fosse meu. E aí alguém pede: irmão, ora por mim, pastor, ora por mim, que eu estou passando por isso, eu estou com essa doença, eu estou com essa situação, eu estou necessitando de dinheiro. Aí tu começa a orar, e aí tu começa a chorar junto, porque tu não abandona a pessoa, tu chora junto, porque o problema também é teu, porque é um filho, porque é um irmão, porque em Cristo Jesus somos só uma pessoa. E aí tu não desiste, aí tu não abandona. E é isso que o Senhor quer esperar você, um sentimento de jogar o abandono para fora, está sendo um instrumento de Deus para as pessoas. E para terminar, muitas vezes nós somos abandonados. Somos abandonados por várias situações. Muitas vezes projetos financeiros que tínhamos, e aí a empresa olha para você, acaba aqui o nosso contrato, e aí tu sai de lá com aquele sentimento de tristeza, pensando: a vida acabou, fiz tanto por essa empresa e me jogaram fora. Mas quando a gente está lá no primeiro, resolvendo aquele sentimento de abandono que a gente tinha com Deus, a gente se reconcilia com o Senhor, aí tu começa a ver que uma porta fechada nunca foi fechada por alguém, sempre foi fechada pelo Senhor, porque Ele tem uma porta maior para abrir. Eu trabalhava numa grande empresa de carros aqui em Itajaí, gerente de pós-vendas por 5 anos. Um dia eu fui demitido. Por mais que toda a situação já não tinha tanta alegria de trabalhar naquele lugar, mas quem quer ser demitido, né? Sente aquela sensação de rejeição, de tipo, não serve para mais nada. E eu dizia para o Senhor: poxa, Senhor, líder de ministério na igreja, orando tanto, orei por tanto por essa empresa, e fecha a porta. E aí hoje eu estou aqui pregando o evangelho, responsável pelo culto de quarta-feira, trabalhando na igreja, trabalho mais do que trabalhava lá, chego em casa mais judiado que chegava lá. Mas aí o Senhor disse para mim assim: calma, porque eu estou te levando para um lugar melhor, estou te delegando para um trabalho que eu realmente preciso de você. E eu já não lembro mais de lá atrás, mas começo a olhar lá para trás, não com tristeza, mas com vergonha, dizendo assim: Senhor, eu reclamei tanto e o Senhor está me trazendo para cá.
às vezes as portas que são fechadas, algum abandono que tu recebe na vida, e às vezes não tem nada a ver com você, tem muito a ver com o plano do Senhor para você. E aí, se você está com o Senhor, se você não abandonou Ele, você tem certeza que o mover está acontecendo a teu favor. E se você tem dúvida, ore ao Senhor: Senhor, se for minha culpa, se esse abandono que eu estou recebendo de alguém ou de alguma coisa tem a ver com alguma coisa que eu fiz de errado, Senhor, fala ao meu coração, me conserta, me ajuda a ajeitar a minha linha, a arrumar a minha rota. E aí o Senhor vai ministrar no teu coração. Se não for, Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Aí tu diz: Senhor, então não tem nada a ver comigo, tem a ver contigo, então eu estou tranquilo. Talvez tu comece a viver uma vida diferente do que tu vivia, com um pouco menos de recursos, o mês um pouquinho mais apertadinho, mas aí o Senhor só está testando a tua obediência, para ver que você mesmo nas aflições, tu é firme. Aí o Senhor vê: esse entendeu, esse não me abandona. E aí Ele começa a derramar sobre você grandes bênçãos, grandes coisas, grandes responsabilidades, porque Ele sabe que você nunca o abandona. Nós vamos ser muitas vezes abandonados em relacionamentos. Você investiu tanto no namoro, comprou ursinho, flores, bombom caro, cacau show, se for contar, foi o dinheiro do 13º todo. E aí tu dá presente para a sogra, para tudo quanto é gente, a família te adorava. Aí a pessoa que tu estava investindo disse que tu não serve para mais nada. Quem nunca, né? E aí quando a gente está no Senhor, a gente está firme na palavra dEle, você sabe que não era para ser. Não é porque você é ruim, nem que a pessoa era boa, só que vocês não foram feitos um por outros. Cada um vai ter a sua vida, cada um vai seguir o seu caminho, mas o que é para você vai chegar nas tuas mãos. Mas não se entristeça pelo aquilo que não deu certo. Tudo serve de experiência. Talvez o Senhor te deixou passar por algum tipo de rejeição para você aprender que você podia ter feito um pouco melhor, que você podia ter gastado menos com bombom e mais com um abraço, e mais com um beijo, e mais com carinho. Tudo está no controle do Senhor. Seja sensível, que você entende o mover dele sobre a tua vida. Talvez você teve um relacionamento de muito tempo e aí de repente acaba. E aí você começa: Senhor, tanto investimento, tanto tempo, uma história tão grande. E aí você chora, você desespera. E aí, conselho é algo que não se dá, né, irmão? O melhor conselho está na palavra. E eu digo para você: se você não está entendendo a situação, ore ao Senhor. Entrega para Ele todo a tua preocupação, tudo aquilo que te aflige, e diz: Senhor, eu preciso resgatar aquilo que ficou para trás. Se foi culpa minha, me ajuda a melhorar para que eu restaure. Se não tem nada a ver comigo, tem a ver com teus planos, Senhor, me dá uma paz no meu coração para que eu consiga caminhar todos os dias sem esse desânimo que eu estou sentindo. Porque a gente tem vontade de largar tudo, a gente sente, aí começa aquele desejo de abandono de nós mesmos. Cara, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Igual ninguém me ama, ninguém me quer. Não, o Senhor te ama, o Senhor te quer, o Senhor pagou um alto preço por você. Ele só precisa que você entenda que você precisa estar com Ele, para que os outros abandonos que começam a acontecer na tua vida sejam coisas naturais do percurso, mas nunca vão te matar, nunca vão te paralisar, porque a presença do Senhor está na tua vida todo o tempo. Lá em Romanos, para a gente terminar, diz assim, Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem na altura, nem na profundidade, em qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, não tem nada, isso eu posso falar com certeza, irmão. Eu não conheço a tua história, mas eu conheço o Deus que escreveu a história da minha vida e escreve a história da tua. Não tem nada nessa vida que é capaz de te separar do amor dele, porque foi ele que pagou o preço por você. E o Senhor não investe em algo que vai falir, meu irmão. Ele sabe que você vai ser um sucesso, ele sabe que você vai dar certo, ele sabe que onde você vai botar a mão as coisas vão fluir. Ele sabe que quando você levantar a mão, abrir a boca em nome de Cristo Jesus, a situação das pessoas vão mudar, porque Ele sabe. E por que Ele sabe? Porque existe uma porção de Deus dentro de você, e ela se chama Espírito Santo de Deus. Para de guardar o poder de Deus dentro de uma gaveta, porque o que o Senhor te deu é muito precioso para guardar dentro da gaveta. Ele quer que você espalhe por toda a casa. Ou você vai andar na sua casa, você vai bater com o pé nos anjos que estão dentro da sua casa.
Os ventos do Espírito Santo e das asas dos anjos que estão cuidando de você vão te fazer um vento que vai te refrescar nesses dias de calor. Você talvez não entenda por que teu cabelo mexe tanto, mas é o vento do Espírito que está soprando em você todos os dias. Não é às vezes. O Senhor não faz em nós um plano de nenhuma academia que eu vou só segunda, quarta e sexta, para não me cansar muito. É direto, de segunda a segunda. O Senhor não cansa, o Senhor não para, o Senhor não desiste, o Senhor não te deixa para trás. E se tu ficar para trás por decisão tua, Ele para o projeto e volta para te buscar, porque o Senhor não quer te deixar para trás. Não abandona o Senhor, não abandona as promessas do Senhor para a tua vida, não deixa para trás tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Comece a lembrar: Senhor, eu tenho sofrido muito, eu tenho passado muito, eu não sei o que você está passando, mas no seu coração você sabe o que trouxe você aqui essa noite. Mas lembra, até aqui o Senhor te trouxe em segurança, porque eu vejo aqui todo mundo bem vivinho na minha frente. E se você tem vida, é porque o Senhor ainda está com a mão estendida sobre a tua vida. E sabe quando é que Ele vai tirar a mão sobre você? Quando Ele pegar a mão para te levar para casa. Mas ainda não chegou o tempo. Enquanto você estiver aqui, sirva ao Senhor. Não abandone a obra, não abandone aquilo que o Senhor tem te chamado, que é pregar o Evangelho. Não desista de falar dele por aí, porque quanto mais tu fala para os outros, mais tu te convence, mais tu se enche, mais tu se fortalece. Mas isso só acontece servindo. As coisas não acontecem porque muitas vezes nós ficamos sentados num sofá com o braço cruzado esperando as coisas chegar. E o Senhor sempre abençoa aquele que se movimenta. Senhor, está muito difícil. Amanhã é quinta-feira. Amanhã tu vai acordar, talvez você lembre do problema grande que você tem para resolver. Mas aí talvez tu lembre da palavra que o Senhor lançou hoje para você: não me abandone, que eu não vou te abandonar. Eu estou contigo. E aí você vai lá orando em secreto pelas pessoas. E aí quando tu vê as pessoas aceitaram Jesus, as situações mudaram. E aí quando você para lembrar do seu problema, tu já nem acha mais que o Senhor já resolveu. Porque você começou a focar no problema do outro. Você começou a viver com empatia para o outro. Aí o Senhor resolveu. Eu creio nessa palavra. Eu creio no poder da cumplicidade, da obediência do Senhor, que é capaz de vencer qualquer tipo de abandono na nossa vida. Amém? Eu convido você a se levantar.